Mas vai sair retorno? Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Manhã, nesta quinta-feira. E eu sou Gleidson Batalha. Estaremos aqui ao vivo até as 9h30 da manhã. E peço licença mais uma vez para entrar na sua casa com o melhor das informações do portal Agora RN, também com entrevistas inéditas. Inclusive essa não é inédita porque ele já esteve aqui. Eu tenho a alegria de conversar com o advogado Samuel Gabay. Ele é presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, que hoje, inclusive hoje vai ter uma solenidade especial na Câmara Municipal de Natal. Hoje é o Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição. Então, já o Samuel Gabay, presidente do Centro Israelita Norte Rio Grandense, vai falar um pouco aqui sobre esse dia, que é o Dia Municipal em memórias às vítimas da Inquisição. E ele vai falar para você o que é Inquisição. Eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que nos assistem ao vivo aqui no nosso programa O Melhor da Manhã. Eu quero mandar um abraço para a França. França, um beijo bem grande, nos assiste diariamente. Meu amigo Adalto Medeiros também, que nos assiste diariamente aqui no Melhor da Manhã, também é nosso entrevistado. Eronide Júnior também, que nos assiste. Meu pai Ednor Batalha, que está assistindo agora o Melhor da Manhã, juntamente com meu filho lindo, gato Felipe Batalha, que eu mando um beijo bem grande para você e para todos vocês de Mossoró, vocês de Parnamirim, vocês de Natal, de todas as regiões da nossa cidade, cidade que precisa ser mais cuidada, cidade do sol que precisa ser mais cuidada. Antes nós tínhamos aqui em Natal, quando Vilma de Faria era prefeita, nós tínhamos a cidade mais limpa e organizada do Nordeste e uma das mais organizadas do Brasil. Eu me lembro que os canteiros da cidade, na época era organizado por Marilene Dantas, você entrava em Natal, vindo de Parnamirim, eram os canteiros organizados, limpinhos, o meu fio pintadinho, sem mato. Hoje em dia você vem de Parnamirim, o canteiro central ali é um caos generalizado, é mato, tanto no lado esquerdo, tanto no lado direito, por dentro de Moraes, horrível, Salgado Filho, Bernardo Vieira, Roberto Freire. Então a Censul precisa ter mais cuidado com os canteiros, com as belezas de Natal, já que a prefeitura está sem capacidade de investimento, que pelo menos a prefeitura tome conta da limpeza urbana, porque a limpeza urbana não é só coleta de lixo. Limpeza urbana, eu venho batendo aqui nessa tecla há muito tempo, é capinação, é tirar os entulhos, é varrição, é o meu fio pintado de branco, limpinho, organizado. Mas não, a prefeitura, não, a cidade está limpa porque a coleta funciona. Prefeito, limpeza pública não só é coleta de lixo, não. Limpeza pública é todos esses fatores que eu falei. Solicito e desejo, aqui é uma crítica construtiva, solicito e desejo que o presidente da Censul, Jerônimo Melo, e o presidente da Urbano tenham mais cuidado com os canteiros da nossa cidade, como eram há 20 anos atrás, na época de Vilma de Faria, prefeita de Natal, a minha amiga guerreira Vilma de Faria. Quero mandar um abraço, como é de praxe, para a Avani que nos assiste diariamente. Um beijo bem grande para você, Avani, e também para Maria das Graças, também, que nos assiste diariamente aqui no Melhor da Manhã. E vamos ver agora todas as informações de tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, no portal Agora RN. Se você quiser ficar bem informado diariamente de tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, em relação à política, em relação ao esporte, em relação à economia, em relação às cidades, você acessa diariamente www.agorarn.com.br. Você vai ficar por dentro de todas as notícias, vai ficar bem informado diariamente. Vamos lá, as principais notícias. Prefeitura do Natal tem pendências desde 2016 junto à Previdência Social. Vamos clicar aqui, produção, nessa matéria aqui da Prefeitura da Previdência Social. Vamos ver aqui rapidamente. Vamos lá, vamos subir aqui, produção. Mesmo querendo aprovar o saque de 204 milhões do Fundo da Previdência, o prefeito Carlos Eduardo ainda tem débitos a serem tratados com certificado de regularidade previdenciária. Reportagem do Agora Jornal
mostra que a Prefeitura apresenta 3 irregularidades no documento, deixando de ter direitos de receber recursos da União. O certificado é fornecido pelo Ministério da Previdência Social e atesta o cumprimento de critérios e exigências sobre o pagamento dos benefícios previdenciários, estabelecendo ao Estado normas de boa gestão. Porém, desde junho de 2016, que a Prefeitura do Natal não tem o seu CRP regularizado pelo descumprimento de alguns critérios. Das 3 irregularidades pendentes, constam 2 normas relativas ao demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, que a Prefeitura não emitiu o envio, processando e encaminhamento de arquivos relativos ao fundo. Em relação a essa previdência, inclusive o prefeito, do jeito que está aí, talvez não possa nem fazer esse saque de 206 milhões que a Prefeitura quer fazer para pagar o salário dos funcionários, para colocar em dia os salários dos funcionários, e ele quer autorização da Câmara para fazer esse saque de 206 milhões de reais, ter 180 meses para pagar com 2 anos de carência, e aí mais uma irregularidade, não sei se a Prefeitura vai conseguir aí sacar esse dinheiro do fundo da Previdência. Vamos lá, produção, outras matérias aqui. Olha, já no segundo bloco eu vou ter a alegria de conversar com Samuel Gabay. Ele é presidente do Instituto Israelita Norte Rio Grandense. Hoje, na realidade é amanhã, dia 31, mas vai ser comemorado hoje na Câmara Municipal, através de uma solenidade que eu estarei presente, o Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição. Inclusive, talvez quem deva até ir comigo é meu amigo Adalto Medeiros, que ele entende muito da história do judeu, de Israel, do Templo de Salomão. Inclusive, vamos falar sobre esse assunto aqui, vamos abordar também a história, um pouco da história do Templo de Salomão. Então, já Samuel Gabay vai estar conversando conosco ao vivo aqui no programa O Melhor da Manhã. Sem autorização, Palácio dos Esportes, vamos lá voltar aqui, presidente, rapidinho. Sem autorização, Palácio dos Esportes e Nélio Dias abrigam eventos em 2016. Vamos clicar rapidamente nesse assunto aqui do Palácio. Vamos fechar aqui essa publicidade. Vamos lá. 2 dos principais centros poliesportivos de Natal estão com irregularidades na estrutura que comprometem a utilização desses espaços. Tanto o Palácio dos Esportes em Petrópolis quanto o ginásio Nélio Dias em Lagoas, na Zona Norte, estão proibidos de receber eventos oficiais por descumprimento de normas do Corpo de Bombeiro. No caso do Palácio dos Esportes, reinaugurado após a reforma há menos de um ano, não houve até agora expedição da autorização para regularização de eventos. Quer dizer, isso aí é falta de gestão. Quer dizer, está faltando detalhes para o Corpo de Bombeiros liberar tanto o Palácio dos Esportes como o ginásio Nélio Dias para eventos gerais de uma forma geral. E a Prefeitura deixa até de ganhar, porque geralmente esses eventos privados são pagos. Geralmente eles pagam, os órgãos pagam a Prefeitura para utilizar os ginásios. E, infelizmente, isso é falta de gestão dos secretários, falta de competência dos secretários, porque isso é muito simples, você fazer um checklist e ver os problemas que tem e regularizar e fazer um acordo com o Corpo de Bombeiros. Mas este é o nosso Brasil, né? Vamos lá ver mais uma vez as principais matérias aqui de Natal do Rio Grande do Norte e do Brasil. Aqui já é matéria nacional. Delator Marcelo Odebrecht disse ao TSE que a Lava Jato foi muito positiva. Vamos clicar nesse assunto aqui, produção. Vamos clicar nesse assunto aqui de Marcelo Odebrecht. Vamos lá. Principal alvo da Operação Lava Jato dentro do núcleo empresarial, que desviou mais de 10 bilhões da Petrobras para pagar propinas a políticos corrompidos, Marcelo Bahia Odebrecht afirmou ao TSE que a Lava Jato foi muito positiva. Com três de investigações ostensivas, o escândalo vai corrigir daqui para frente o problema do Caixa 2 e da corrupção que acompanha a relação entre as empresas e os políticos e suas campanhas eleitorais, diz o empresário. Essa questão da Lava Jato foi muito positiva, porque eu acho que vai corrigir daqui para frente, afirmou Odebrecht. Essa questão da Lava Jato e do Caixa 2, o problema é o seguinte: a empresa que vive de recursos precisa fazer uma obra, ou no município, ou no estado, ou no Brasil. Então, se ela não oferecer, infelizmente funciona assim, se ela não oferecer vantagens
para o prefeito, para o secretário, se não for oferecer recursos por debaixo do pano, que é a questão do Caixa 2, é ela, o prefeito ganhando, ou o governador, enfim, não fazem as obras com esta empresa. E muitas vezes as licitações, grande parte das vezes, são viciadas, são com cartas marcadas. É por isso que existe esse tipo de corrupção, porque o sujeito tem todas as qualificações e condições de fazer uma obra. Mas aí chega o outro que ajudou o prefeito, que deu recurso para o prefeito, que ofereceu as vantagens, a esse aí tem preferência e faz as obras. É por isso que existe a corrupção. Se o prefeito não oferecesse, fosse um pregão eletrônico correto, direitinho, não tinha problema na licitação. Mas, infelizmente, o Ministério Público e a Polícia Federal precisam investigar aí, são essas licitações de todo o Brasil, os pregões eletrônicos, porque tudo é viciado. Infelizmente, as cartas já estão marcadas. Inclusive, mais uma vez, o Sindicato de Educação aqui do Estado entrou em greve. Olha só o absurdo. O absurdo. O Sindicato da Educação está em greve, prejudicando vários estudantes aqui do Rio Grande do Norte por causa da reforma da Previdência e também da lei da terceirização. Quer dizer, é uma situação nacional. Isso aí é nacional, isso aí vem de Brasília, essa questão da reforma da Previdência, essa questão da terceirização que precisa ter, inclusive ou até além. Na reforma trabalhista, é porque não existe nenhum presidente que tenha essa coragem de mandar para a Assembleia. Era para ter também para acabar com a estabilidade, tanto no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Por que estabilidade? Para fazerem greve do jeito que está. E outra coisa, o governador Robson Faria é para cortar, eles vão fazer 15 dias de greve, já estão uma semana, se eu não me engano, é para cortar o ponto dos professores nestes 15 dias que eles não foram trabalhar. Porque é uma reivindicação, uma pauta nacional. Talvez até o FRN, que talvez tenha até o direito de fazer greve, porque os funcionários e os professores são federais. Mas aqui prejudicar vários estudantes por causa de uma pauta nacional, que essa reforma vai passar, tanto a reforma como a questão da terceirização vai passar, aí está aí os estudantes prejudicados, os pais de estudantes prejudicados, e eles colocando na cabeça dos estudantes que tem que fazer essa greve porque a reforma da Previdência vai prejudicar os trabalhadores, que essa questão da terceirização vai prejudicar os trabalhadores, tudo mentira. Tudo mentira. Quer dizer, o prefeito, o governador, era para descontar os dias trabalhados dos professores que não foram trabalhar. Quer dizer, numa empresa privada, vai um professor desse deixar de trabalhar 2 dias, uma semana, ver se não é colocado para fora. É por isso que o governo federal, o presidente Temer, ele era para incluir na reforma trabalhista o fim da estabilidade no emprego público. Se você faz o concurso para entrar, se trabalhar corretamente, fica. Se não trabalhar, é colocado para fora, se faz um novo concurso para entrar um novo funcionário. Mas acabar com essa baderna de estarem fazendo greve de um lado, greve de outro, prejudicando a população. Aí chega e diz, não, mas aí é direito adquirido você ter estabilidade no emprego público. E o funcionário da empresa privada não tem o direito de trabalhar, ele que é colocado para fora? Ele também tem o direito adquirido de trabalhar. Mas não, aí fazem essas situações que prejudicam os estudantes e os pais dos estudantes. Então, e o Ministério Público era para ficar de olho nessas greves. Já que o Ministério Público se envolve com tudo, também era para ficar de olho aí nessas greves que só prejudicam a população de Natal, a população do Rio Grande do Norte. Temos tempos ainda, produção? Vamos ver aqui vamos subir aqui para vermos aqui as principais notícias. Temos quanto tempo ainda, produção? Vamos ver essa matéria aqui do presidente Temer, aqui embaixo aqui da Odebrecht. Vamos lá, ex-tesoureiro petista, vamos lá. Ao menos 11 recibos de doações eleitorais feitas ao então candidato vice-presidente Michel Temer em 2014 foram assinados pelo ex-tesoureiro da campanha do presidente cassado Dilma Rousseff. Os recibos, que totalizam 7,5 milhões, fazem parte da prestação de contas da campanha entregue à Justiça Eleitoral e ajudam a embasar a tese dos advogados de defesa petista na ação que pede a cassação da chapa Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral.
A defesa de Temer argumenta que o atual presidente não pode ser punido por supostas ilegalidades cometidas pela campanha de Dilma, pois ele tinha uma conta específica para movimentar verbas relativas a doações e despesas eleitorais. É a tese da separação das contas da chapa defendida pelos advogados do PMDBista. O presidente Temer recebeu muitos recursos também para o PMDB, muitas doações para o PMDB. E de acordo com ele, todas essas doações foram oficializadas ao TSE, porque ele recebia pelo PMDB como presidente do partido e a campanha de Dilma recebia para a chapa de uma forma geral. Aí está aí esse problema jurídico que o TSE vai votar até a próxima semana a questão da cassação da chapa Dilma e Temer, mas eu acho pouco provável que o presidente Temer seja afastado, porque do jeito que está, se o presidente Temer, é até uma questão do presidente Gilmar Mendes, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, ele teve até uma conversa recentemente com o presidente Temer, é até a questão para se manter a governabilidade do Brasil, que já imaginou agora, as coisas estão se enquadrando, melhorando, e já pensou, de repente o presidente sai, aí vai ter uma eleição indireta no Congresso, o caos generalizado que vai tomar conta do Brasil. Então o presidente, o ministro Gilmar Mendes, eu creio que ele vai ter o bom senso e o presidente Temer vai ser mantido até 31 de dezembro de 2018 e pela qual ele está tentando aí a trancos e barrancos melhorar a nossa economia, porque melhorando a nossa economia vai vir mais empregos, mais renda para o trabalhador, o dinheiro vai circular mais e o Brasil vai sair aí dessa recessão e do fundo do poço. Essas foram as nossas notícias agora no programa O Melhor da Manhã, as notícias do portal Agora RN. E vamos agora de Merchan, vamos falar agora sobre o Instituto SIDA. Se você quiser ficar bonita ou bonito, você procura o Instituto SIDA. O Instituto SIDA existe desde 1982 e vem se renovando e aprimorando seu padrão de qualidade a cada ano. Hoje o Instituto SIDA é uma referência no ramo da beleza em Natal. O Instituto SIDA conta com a equipe de profissionais capacitados e especializados em prótese capilar, extensão capilar, corte, penteado, coloração, relaxamento permanente afro, escova definitiva, banho de lua, depilação, modeladora, massagem, drenagem linfática, micropigmentação, manicure, pedicure e foi para que o Instituto SIDA tivesse esse padrão de qualidade que tem hoje, que a sua criadora, SIDA Brasil, viajou por diversos países onde se especializou. Então o Instituto SIDA fica em Lagoa Nova, na Avenida Jaguarari, em frente ao Borrachão, próximo à Avenida Bernardo Vieira. E os telefones estão aí, 3223-6808 e 3223-3666. Está dado o recado. E nós vamos agora um pequeno intervalo e já no segundo bloco nós vamos conversar com o doutor Samuel Gabay, presidente do Instituto do Centro Israelita Norte Rio Grandense. Vai falar sobre o Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição. Até o próximo bloco. Via dupla Natalcard, você transporte em dia pra cidade atender. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade.
faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro? Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo, Centro, Lagoa Nova e Parnamirim. Na correria do dia a dia, se alimentar bem fica cada vez mais difícil. No Arte Caseira Self-Service, você encontra um ambiente climatizado, com um cardápio elaborado por uma nutricionista e com aquele gostinho caseiro. Trabalhamos com entrega de marmitas e encomendas de tortas e salgados para eventos. Estamos localizados na Avenida Miguel Castro, Lagoa Nova, de segunda a sábado das 11 às 15 horas. Quer comer bem? Arte Caseira Self-Service. Fernando Anitelli apresenta o Teatro Mágico, Voz e Violão. 31 de março no Teatro Riachuelo. Vendas na bilheteria do teatro e na ingressorapido.com.br. Realização Idearte e Viva Promoções. Fernando Anitelli, intimista numa relação direta com você. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, aqui na nossa TV Gazeta RN. E já está aqui comigo o doutor Samuel Gabay, presidente do Centro Norte Rio Grandense Israelita. Israelita do Rio Grande do Norte. Israelita do Rio Grande do Norte. Bom dia, doutor Samuel. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia, é uma honra estar aqui novamente falando sobre um evento importante não para a cidade, só para a cidade, mas para a comunidade judaica, que é, mais uma vez, um evento de tolerância. Eu acho que como o povo judeu sofreu tanta perseguição em razão da sua fé, hoje ele se coloca capitaneando toda uma luta por uma tolerância religiosa e por uma sociedade mais fraterna. Pronto, hoje é o dia em memória às vítimas da Inquisição. Agora, fale para o nosso telespectador o que é Inquisição. Pronto. O que foi a Inquisição? Ok. A Inquisição ela ocorreu predominantemente no período da Idade Média, do século XIII ao século XVIII, que era justamente perseguir todas as práticas que não fossem condizentes à Igreja Católica, certo? Principalmente capitaneado isso pelo rei da Espanha e pelo rei de Portugal. Por isso, qualquer prática que não fosse de acordo com as leis católicas eram condenadas. As pessoas que eram acusadas, elas sofriam penalidade, que era imediatamente o confisco de todos os bens, e poderia levar até as pessoas a serem queimadas na fogueira da Inquisição. E especificamente sobre a Inquisição, a parte que a gente retrata mais, houve decreto de expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, e nesses dois lugares, os judeus que não conseguiram fugir a tempo, eles foram convertidos à força. É o único caso de batismo em pé que existe na história da Igreja Católica, porque eles foram convertidos à força e foram obrigados a mudar o nome. Como consequência disso... Isso é o que chamava-se cristão novo. Exatamente. Esses são os cristãos novos, que eram judeus que foram convertidos à força pela Inquisição, e a partir daquele momento não poderiam mais professar sua fé, não teriam mais a liberdade religiosa. E aí isso gerou uma série de fenômenos, que as pessoas terem a sua fé, mas praticarem isso de uma forma secreta. A gente criou verdadeiras sociedades religiosas secretas. Isso, Espanha, Portugal, e o que aconteceu? Quando o Brasil... Qual ano?
o senhor falou? Olha, o decreto de expulsão dos judeus da Espanha foi 31 de março de 1492. Por isso, o dia 31 de março, no caso amanhã, é o dia em memória às vítimas da Inquisição, porque esse é o marco simbólico da Inquisição. Então, com a descoberta do Novo Mundo, olha que interessante, os primeiros colonizadores do Brasil, do Novo Mundo, foram pessoas que fugiram de Portugal e Espanha, principalmente Portugal, vieram ao Brasil, porque Portugal na época tinha 20% da população judaica, vieram aqui viver longe da coroa e da Igreja Católica para poderem professar a sua fé livremente, para não serem perseguidos por fazerem práticas judaicas. O que eles não esperavam era que em 1592 a gente tivesse a primeira visita inquisitorial no Brasil e a prática judaica tivesse novamente que ser escondida. E aí essa prática foi escondida e ela só foi revelada novamente quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e pregaram uma liberdade religiosa. Todos esses cripto-judeus que se escondiam... Os holandeses, nesse caso, eram cristãos, protestantes. Eram cristãos, a maior parte. Na época eles eram chamados de protestantes, porque eles estavam protestando contra a igreja, mas evangélicos, hoje em dia, é uma expressão mais correta, né? E os judeus também que migraram de Portugal e Espanha para a Holanda. Por exemplo, a história das grandes navegações holandesas vem justamente, a gente tinha uma grande navegação, a Companhia das Índias Ocidentais, em Portugal, e aí os judeus que tinham a arte da navegação na época, quando foram expulsos, foram para a Holanda e fizeram a Companhia das Índias Orientais, que rivalizou com Portugal nas grandes navegações. E quando os holandeses vieram para o Nordeste brasileiro, o que eles fizeram? Teve novamente uma liberdade de prática religiosa. Então todos esses judeus que se escondiam, eles se revelaram ao mundo. Não à toa que Recife tem a primeira sinagoga da América Latina, certo? E quando os portugueses retomaram o Nordeste, esse grupo de judeus que fizeram a primeira sinagoga da América Latina, em sua maior parte fundaram a cidade de Nova York. Recife poderia ser Nova York hoje, a gente costuma brincar do ponto de vista histórico. E, subsequentemente, os judeus que não conseguiram fugir com a retomada de Portugal do Nordeste brasileiro, eles se esconderam nas regiões mais inóspitas do Brasil, que é a região onde tem seca no interior do Nordeste. Aqui no Rio Grande do Norte, o maior expoente é o Seridó. E aí eles começaram, o processo de colonização do Seridó no Rio Grande do Norte é justamente a fuga dos judeus holandeses e os judeus revelados para o interior do Nordeste. Por isso que no interior do Nordeste você encontra pessoas loiras dos olhos azuis. O que explicaria isso? Justamente são os descendentes dos judeus holandeses. E isso trouxe uma influência cultural muito grande no Nordeste. Por exemplo, qual é a maior iguaria do Nordeste, em termos culinários? É a carne de sol. Quando você fala em Nordeste, em qualquer lugar do mundo, o pessoal associa logo a carne de sol. A origem da carne de sol é porque o judeu não come carne com sangue. E aí, na região do Seridó, principalmente, eles salgavam a carne e colocavam no sol. Daí a expressão carne de sol, justamente para o sangue sair totalmente da carne. Quando as outras pessoas vieram questionar esse costume, todo mundo tinha medo de ir para a fogueira na Inquisição. Então o que eles responderam? Não, olha, isso é para conservar a carne e para deixar ela mais saborosa. E aí a gente teve o surgimento da carne de sol. E todos nós achávamos que o surgimento foi aqui do Nordeste, né? Mas na realidade foi no Nordeste, mas veio do povo judeu. Exatamente. O ato de tirar o sangue, na verdade, o ato de tirar o sangue, existem vários processos de fazer isso. Um dos processos é você colocar no sol, ela salgada, para tirar o sangue. E isso foi desenvolvido principalmente no semiárido do Nordeste. Então a nossa comida mais típica tem essa origem. Sem falar nas origens familiares. Por exemplo, quantos nomes aqui de pessoas, sobrenomes você tem com o nome Bezerra, você tem Carneiro, nome de animais, certo? Ou nome de árvores, Pereiras, Oliveiras. Todos esses nomes são nomes de cristãos novos, judeus que foram convertidos à força na Inquisição e tinham que abandonar o seu sobrenome original.
Então, por isso, aqui em Natal, a gente costuma dizer que é uma cidade feita por descendentes de judeus. Por quê? Porque se for observar os sobrenomes mais comuns da cidade, são nome de animais e nome de plantas, remontando à época da Inquisição. Por isso a Inquisição ela tem uma relação direta não só com os traços culturais do Rio Grande do Norte, bem como com os traços familiares da maior parte das famílias que aqui habitam. Doutor Samuel, eu vou pedir agora licença ao senhor, nós vamos agora um pequeno intervalo e já voltaremos dando continuidade à nossa conversa com o doutor Samuel Gabay. Até o próximo bloco. Via dupla Natal Card você, transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo, Centro, Lagoa Nova e Parnamirim. Na correria do dia a dia, se alimentar bem fica cada vez mais difícil. No Arte Caseira Self-Service, você encontra um ambiente climatizado, com um cardápio elaborado por uma nutricionista e com aquele gostinho caseiro. Trabalhamos com entrega de marmitas e encomendas de tortas e salgados para eventos. Estamos localizados na Avenida Miguel Castro, Lagoa Nova, de segunda a sábado das 11 às 15 horas. Quer comer bem? Arte Caseira Self-Service. Fernando Anitelli apresenta o Teatro Mágico, Voz e Violão. 31 de março no Teatro Riachuelo. Vendas na bilheteria do teatro e na ingressorapido.com.br. Realização Idearte e Viva Promoções. Fernando Anitelli, intimista, numa relação direta com você. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, conversando aqui com o doutor Samuel Gabay. Doutor Samuel, vamos voltar novamente ao passado. Por que essa raiva toda da Igreja Católica com os judeus, já que Jesus Cristo era judeu? Para consignar, a gente não deve julgar as religiões, certo?
todas as religiões, se analisar, elas pregam a mesma mensagem de paz, de amor, de fraternidade. O que a gente está comentando aqui é que o homem fez da religião, certo? A Igreja Católica ela não prega o que ocorreu na Inquisição. Não à toa, vários papas, e eu cito o mais recente, o Papa João Paulo II, ele pediu desculpas públicas, tem uma epístola dele pedindo desculpas públicas pela Inquisição. Na verdade, eram as pessoas que estavam à frente da igreja na época que fizeram uma leitura... Não era a igreja de uma forma em geral. Na verdade, foram os homens que estavam à frente daquilo, não a doutrina deles, digamos assim, certo? Mas, na verdade, o ódio aos judeus, eles têm várias razões históricas, certo? Você pode, dependendo do corte histórico que você fizer, você pode chegar a isso desde o cesaropapismo, que o César, em Roma, se declarava um deus que queria ser cultuado. E os judeus, eles cultuam tão somente um deus único. Então, passava o César, querendo ser uma divindade, e os judeus não se prostravam diante dele porque eles não consideravam César uma divindade. Aí, o que ocorre? Há uma perseguição de Roma contra os judeus. No momento subsequente, a gente tem a ascensão do cristianismo. Sendo que quem matou Jesus, que era um judeu, nasceu e morreu como um judeu, foram os romanos. E aí, com a ascensão do cristianismo, Roma tinha duas opções. Ou abraçava o cristianismo, ou deixava de existir imediatamente. O que aconteceu? Fizeram o Tratado de Milão, no qual Roma assume o catolicismo como religião oficial, mas eles tinham um grande problema. Mas a gente matou Jesus, e agora? Isso é incongruente. Aí disse, não, vamos botar a culpa nos judeus. E aí é por isso que se existe hoje um mito, e o Tratado de Milão ele foi revogado pela Igreja Católica, também há epístolas pedindo desculpa por esse mito que foram os judeus que perseguiram Cristo, porque não foi realmente o Império Romano, certo? Então, a partir daí, com a associação do Estado romano com a Igreja Católica, houve a criação do mal judeu, digamos assim, a ser perseguido. E isso vai ao encontro da ascensão do Estado Nacional da Espanha e de Portugal. Por quê? Porque com a ascensão do poder real, como os reis iam fundamentar o seu poder? Com a instituição mais poderosa da época, que era justamente a Igreja Católica. Então esses reis se uniram à Igreja Católica para ter poder. As monarquias, elas tinham um grande rival. Qual? A burguesia. Aquela classe de comerciantes que estava ascendendo. Você tinha os feudos, o qual deixava os reis como soberanos, e você tinha a burguesia, aqueles comerciantes que estavam ascendendo economicamente e socialmente. Quem eram os burgueses? Em Espanha e Portugal, principalmente, aqueles que eram proibidos de ter um terreno durante a época feudal. Por quê? Porque eles tinham que sobreviver, então foram desenvolvendo o comércio. Quem era proibido de ter terreno na época feudal pela Igreja Católica? Os judeus. Por isso que os judeus foram para o comércio, certo? Então, qual é a melhor forma daqueles reis católicos combaterem a burguesia em ascensão? A burguesia que fazia comércio, vindo buscar coisas na Índia, que descobriu o novo mundo, o Brasil, no caso, ou revelou pela visão eurocêntrica, qual a melhor forma de combater ele? Fazendo eles deixarem de ser burgueses, eliminando eles, ou fazendo eles saírem dos países. Assim, os reis espanhóis e portugueses poderiam reinar de uma forma soberana, garantindo o seu trono e o seu poder. Então, por isso, principalmente Portugal e Espanha, que foram os maiores expoentes em termos de Inquisição, se uniram à Igreja e fomentaram, inclusive financeiramente, toda a Inquisição. Doutor Samuel, o centro israelita fica onde aqui em Natal? Olha, o centro israelita, ele tem duas sinagogas e duas sedes. Uma fica na cidade, certo? Próximo ao Colégio SIC, e a outra fica em Emaús, perto do antigo Vila Folia.
para ter acesso à população que queira conhecer o centro, ele pode participar? Pronto. Quem quer conhecer o centro, a gente tem uma fanpage no Facebook, Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Você entra em contato lá, a gente responde em regra bem rápido, excetuando na sexta e no sábado, que é o nosso dia de descanso. E a gente conversa, dá instruções, tira dúvidas, pode marcar a visita sim. A gente, por exemplo, marca muitas palestras. As pessoas têm curiosidade. Por exemplo, tem um grupo de universitários que tem curiosidade sobre judaísmo. Eles vão, a gente tem um grupo de 30 pessoas, vocês podem dar uma palestra? A gente vai com prazer, porque muitas vezes as pessoas elas têm um preconceito, um ranço, não por motivos naturais, é pelo desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Então, a partir do momento que a gente instrui as pessoas, tira ela da ignorância, a gente permite que elas se tornem mais próximas, mais amigas, mais afeitas ao nosso povo. Ok, conversei aqui com o Dr. Samuel Gabay, presidente do Centro Norte Rio Grandense Israelita, e hoje, a partir das 18h30, eu estou aqui convite no plenário Hélio Hackert, no Palácio, na Câmara de Vereadores de Natal, vai ser a homenagem, que é uma propositura da vereadora Ana Paula. Às 18h30. Exatamente. Doutor Samuel, eu quero agradecer a sua presença e deixar rapidamente o espaço para as suas despedidas. A gente está fazendo cumprir a Lei 6.607 de 2016, propositura do vereador Júlio Protásio, à época vereador, que estabeleceu dia 31 o dia em homenagem às vítimas da Inquisição. E hoje é um dia de lutarmos pela tolerância. Ok, agradeço a sua presença. E a Bíblia fala que nós temos que orar pela paz de Jerusalém, que diz que Deus prospera aquele que ora pela paz de Jerusalém e pela paz de Israel. Esqueça o mal, faça só o bem, tenha uma extraordinária quinta-feira. Até amanhã.